De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. E a gente segue falando de Os Supridores, romance de José Faleiro, lançado pela Todavia. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Anteriormente comentamos sobre a obra e agora a gente fala com o próprio autor. O alimenta mais a sua coragem. Os Supridores se passa na periferia de Porto Alegre, o que pra gente aqui em São Paulo é uma novidade. Mas, no entanto, a gente já conhece faz algum tempo, através de músicas e outras obras literárias, as realidades da periferia paulista e carioca. Faleiro comenta pra gente sobre os pontos de contato entre essas diferentes regiões periféricas do Brasil. Eu acho que tem sim pontos de contato, né? É como diz na música dos Racionais, periferia é periferia em qualquer lugar. Eu gosto de pensar a periferia de uma perspectiva não só puramente geográfica, assim, mas de uma perspectiva existencial, sabe? Então, um espaço onde a gente pode existir da forma particular como existimos, né? Da forma particular como estamos no mundo, né? Então, ali a gente fica à vontade com o nosso estilo, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar, né, a nossa visão de mundo, a nossa bagagem intelectual, cultural, etc. E isso é assim em todos os espaços, né? Os Racionais, pegando os Racionais aqui como exemplo, é um grupo da periferia de São Paulo, mas a linguagem deles, a estética deles, super dialoga com a periferia de Porto Alegre, a periferia do Rio de Janeiro, a periferia de Belo Horizonte, por causa desse espaço existencial compartilhado por todas essas localidades, independente da distância entre uma e outra, né? Uma coisa que eu acho interessante comentar aqui é a questão do estereótipo, né? Toda vez que eu saio do Rio Grande do Sul, as pessoas do lugar onde eu tô percebem que eu não sou dali. Isso aconteceu em Campo Grande, quando eu morei lá, e aconteceu agora aqui em Belo Horizonte também, que é onde eu tô por enquanto, né? E aí as pessoas percebem que eu não sou daqui, perguntam de onde eu sou, e quando eu digo que eu sou de Porto Alegre, elas não acreditam, né? Porque eu falo muita gíria, então elas achavam que eu era de São Paulo. E aí eu explico, não, eu não falo ban, eu não falo tchê, mas barbaridade, tchê, né? Porque esse é um jeito de falar mais das regiões centrais de Porto Alegre ou do interior do Rio Grande do Sul, né? E eu sou das periferias de Porto Alegre, eu sou de um bairro periférico de Porto Alegre, né, e tal. Aí as pessoas ficam mais surpresas porque elas não sabiam que existia periferia em Porto Alegre, elas não sabiam que existia pobreza em Porto Alegre, né? Então tem muito também de uma imagem mentirosa, né, que é exportada de Porto Alegre para fora, assim. As pessoas têm uma visão errada de Porto Alegre, na minha opinião. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. E a sua escrita, Faleiro, apresenta muitos elementos narrativos de grandes romances pro universo da periferia brasileira. Como foi dosar isso? Olha, pra falar a verdade, nem teve trabalho nesse sentido, sabe? Se teve, foi inconsciente, eu nem me dei conta. Porque eu nem sequer pensava nesses termos, né, quando eu estava escrevendo o livro. Eu não pensava em termos de dosagem e de equilíbrio, enfim. Eu não pensava assim, olha, vou colocar um pouco mais disso aqui, vou botar um pouco menos daquilo ali, tentando achar uma dosagem ideal das coisas, né, um equilíbrio e tal. Não, o que eu fazia era ir me servindo de elementos, não só narrativos em particular, mas elementos estéticos, assim, de modo geral. Eu fui me servindo de elementos com os quais eu tinha desenvolvido alguma familiaridade ao longo da vida, né? Então acho que esses elementos que compõem o livro, eles acabam refletindo o tipo de literatura que eu gosto, o tipo de literatura que eu consumi ao longo da vida, né? Mas eu não pensei em termos de dosagem, de equilíbrio. Eu simplesmente ia me servindo desses elementos com os quais eu tinha desenvolvido familiaridade e que eu achava que iam harmonizar, né, com o meu jeito de fazer literatura. Louco, mas hoje ando sóbrio. E esse é José Faleiro, autor de Os Supridores, lançado pela Todavia. Ele ainda vai contar mais coisas pra gente aqui no De Tudo Um Pop, fica ligado. Com os trabalhos de Afrânio Vanderlei e Igor Miller falando um pouco de tudo, De Tudo Um Pop. Para o fim de tarde, Eldorado. E sonhar